Fala aí, emergencista, beleza? Galerinha, hoje eu decidi trazer um tema mega importante aqui, que é diarreia aguda. Vocês estão sabendo que o pau tá quebrando aí. Muitos lugares do Brasil tá tendo diarreia. E eu sei que muita gente ainda não consegue tratar bem, não tem muito manejo com os casos de diarreia. Então é o seguinte, vamos entender um pouquinho sobre diarreia aguda para vocês quebrarem tudo. Como tem muitos seguidores novos, eu vou me apresentar. Eu sou o Dr. Kaique Acácio, médico pediatra, eu sou formado há 10 anos, já tenho mais de 30 mil atendimentos e eu comecei esse projeto aqui nas redes sociais, montei um instituto de ensino e hoje contamos com mais de 8 mil alunos formados. Então, eu tenho muita experiência aí para passar esse conteúdo para vocês, para abordar aqui com vocês, para vocês serem os melhores médicos possíveis. Então vamos supor que você tá aí de boa, dando um plantãozão, suave na nave, de boa na lagoa, sussa na montanha-russa. Você tá lá no interior da Bahia, ou em Santa Catarina, enfim, não interessa onde você tá. Mas interessa que você tá lá e chega um paciente para você, os pais, as pessoas que acompanham essa criança, esse paciente pediátrico, fala para você o seguinte: doutor, seguinte, meu filho tem 3 anos, mas eu tô preocupado demais. Esse menino, ele é bonzinho, ele não tem nada, ele come bem, tomou as vitaminas que tinha que tomar. O menino é supimpa, doutor. Supimpa, meu pai que fala supimpa. A mãe fala, os pais falam que tá preocupado demais, que essa criança tá com muito vômito. Começou a vomitar, vomitou 2, 3, 4, 5 vezes e começou a desenvolver um quadro de diarreia. Fezes líquidas, 6, 7 vezes e a criança não tá comendo bem. A criança está com febre e você examina a criança, ela realmente está comatosa, obnubilada, não fala nada com nada, chega lá molona. E aí, qual o tratamento que você vai fazer? Como você trataria essa criança? Como você ia conduzir esse caso? Eu sei que muitas vezes pode parecer muito difícil, mas agora eu vou clarear isso na sua mente e vou deixar muito mais tranquilo. Confia em mim, pega na minha mão que a gente vai desvendar esse mistério da diarreia aguda na pediatria. O principal de tudo, pessoal, vocês têm que saber que a diarreia é uma doença que mata muito. É uma doença muito perigosa e ela mata principalmente as crianças abaixo de 5 anos. E por que essa diarreia, essa gastroenterocolite aguda, esse é o termo técnico que a gente usa, vamos lá, gastroenterocolite aguda, mas sem mediquês, diarreia aguda com vômito, pronto. Você tem que entender por que essa doença é tão perigosa. Porque ela faz o paciente desidratar. Se a gente perde líquido dentro desse vaso, se há uma desidratação, a gente perde a pré-carga. O que isso quer dizer? O paciente entra em choque hipovolêmico. Para a gente perfundir os tecidos, para a gente levar oxigênio para os tecidos, a gente tem que ter líquido dentro desse vaso. E se a gente perde líquido dentro desse vaso, líquido das veias, a gente perde a pré-carga e o paciente entra em choque. O que é o paciente entrar em choque? É você não conseguir levar o oxigênio que a célula precisa para sobreviver. Vamos supor que a sua célula precisa de 100 de oxigênio e você está desidratado, você perde líquido, você está levando 50 só de oxigênio. Aqui eu estou dando exemplos, não é certo isso que eu estou falando, esses dados precisos, mas é só para que você entenda. Você precisa dar 100 de oxigênio para o seu paciente, só que você está dando 50 porque você perdeu líquido, você perdeu pré-carga. Então o que acontece? Você não consegue levar mais o oxigênio que esse paciente precisava. Então o corpo vai dando uma acidose metabólica e esse paciente ele pode falecer por choque hipovolêmico, por parada cardíaca, por acidose metabólica. Então olha só como é grave isso. E parece ser muito difícil tratar esse paciente, mas não, é mais fácil do que você imagina. O paciente com diarreia aguda, você tem que hidratar ele. Então você tem que colocar muito líquido na veia dele ou então por via oral para hidratar esse paciente. Então, como o paciente pega diarreia? Ele pega diarreia através dos alimentos, através da água contaminada, através das mãos dos coleguinhas.
Você pode ver, quando a criançada entra na escola aí, quando da época de Natal, época de Ano Novo, que fica muita aglomeração, tem muitos casos de gastroenterocolites. Até no adulto tem, porque esse contágio fica muito evidente. As crianças passam de umas para as outras, os adultos passam muito de um para os outros. E a grande maioria das vezes, galera, esse quadro é viral, é causado pelo rotavírus. Então, geralmente, 3 coisas podem dar diarreia, 3 infecções, 3 agentes infecciosos podem dar as diarreias. Os vírus, que é o principal, o mais comum, a bactéria, por exemplo, Shigella, Salmonella, e depois os parasitas. Mas, a princípio, você sempre vai pensar numa diarreia causada por um rotavírus. Então, esse paciente chega para você com dor abdominal, com um pouco de febre, com um pouco de diarreia, com um pouco de vômito. Às vezes ele não chega com isso tudo. Às vezes pode chegar só com diarreia. Às vezes pode chegar só com uma dorzinha abdominal. Mas depois eles podem apresentar vômito e febre. Então, você tem que ter claro na sua cabeça o seguinte. O paciente chegou com esses sintomas que eu te falei. Vômito, diarreia, febre. O que você tem que se atentar primeiro para ele? Primeiro, você precisa classificar ele para depois tratar. Então, você identificou que o paciente tem uma gastroenterocolites aguda através desses sintomas que eu acabei de te dizer e agora você classifica ele. A classificação é simples, são 3 classificações. E por que você tem que saber as 3 classificações? Porque a depender da classificação de cada um, vai ser o tratamento que você vai fazer. Então, ou esse paciente ele tá de boaça e você não precisa fazer nada na emergência, ou ele tá mais ou menos e você precisa dar uma hidratada para ele na emergência para depois dar alta. E às vezes ele precisa ficar internado, mas às vezes dá para você dar alta. E às vezes esse paciente, ele tá tão grave que você tem que colocar soro na veia dele. Então, para você tratar esse paciente, você tem que classificar. Ou esse paciente está de boa e a gente fala que ele não está desidratado, ou esse paciente está mais ou menos e a gente fala que ele está desidratado, ou ele está muito grave e a gente fala que ele está desidratado grave. E como a gente faz para saber isso? Através do exame físico. O principal para a gente diagnosticar esse paciente vai ser através do exame físico. Na grande maioria das vezes, você não vai precisar de exame. Só no exame físico você consegue observar esse paciente. Então, olha só, você vai observar esse paciente. Olhando esse paciente, já dá para você saber se ele está desidratado ou não. Então, você vai olhar o quê? O estado geral dele. O estado geral dele mostra o comprometimento neurológico, gente. Por que a gente olha para o estado geral? Para a gente ver o comprometimento neurológico. Primeiro você observa ele, você olha para ele. O estado geral tá bom? Opa, beleza, não está desidratado. Esse paciente está mais irritado? Está mais desconfortável? Ele pode estar um pouquinho desidratado. E esse paciente está comatoso? Está lá, inconsciente? Aí não, esse paciente está grave. Aí você vai olhar para os olhos. O olho dele está brilhando, o olho dele está fundo. Como é que está o olho dele? Como é que está a saliva desse paciente? Ele tem saliva ou está ausente? Então, a partir desse momento, você começa a saber se esse paciente está desidratado ou não. Olha só, existe uma tabelinha para você saber como esse paciente está. Sem desidratação, com desidratação e com desidratação grave. Enfim, não é preciso decorar isso não, gente. Você pode ter essa tabelinha inicialmente no seu plantão, mas você vai aprendendo. Olha só, o olho, você já vê o estado geral, aí você olha o olho, olha esse paciente está com sede, olha a lágrima, olha a boca. Depois você vai ver, ele tem sinal da prega, o pulso dele está cheio, está fino, perdeu peso. Então é assim que você vai fazer, mas não precisa decorar isso não, tá bom? Então o paciente chegou na sua emergência, tá com os olhos fundos, os olhos secos, a boca seca, esse paciente está desidratado. Ou o paciente ele está comatoso, tá? Alteração de consciência, isso mesmo, mas não é qualquer alteração de consciência, tá? Que às vezes o paciente está irritado, e isso é desidratação sem desidratação grave. Então se o paciente estiver comatoso, tá? Tiver mega prostrado, chegar lá do seu consultório assim, ó, deitado no colo da mãe, aí você cutuca o menino lá e ele tá assim, não. Então se ele tiver comatoso, letárgico, inconsciente, é um sinal de desidratação grave. Se o pulso dele tiver fraquinho,
ou ausente é um sinal de desidratação grave também. E se ele não é capaz de ingerir líquido? Então, anote esses 3 aí. O paciente, ele está comatoso ou ele está inconsciente, é um sinal mega grave. Ou esse paciente, ele não está conseguindo ingerir nada de líquido, nada, ele não consegue ingerir líquido, ele é incapaz de beber qualquer coisa, ele está mega grave. Ou se esse paciente está com pulso fraco ou ausente. Esses são os principais sinais para você perceber que esse paciente está mega grave ou não.